3 livros que me fizeram amar ler de verdade. Gente, eu já sou leitora desde criança, então, o meu gosto ele foi se intensificando. Mas quando eu comecei a ler por conta própria ali, no final da adolescência, início da vida adulta e escolher de fato as minhas leituras, que não tinham a ver com colégio, que não tinham a ver com indicações dos meus pais, da minha família, eu comecei a descobrir livros que eu amava demais. E hoje eu vou indicar 3 para vocês. O primeiro deles, que na época foi um grande boom e é muito legal para quem está começando nesse amor da leitura, é A Menina que Roubava Livros. Gente, esse livro foi muito famoso na época. Ele virou filme e é uma história tão bonita, tão legal, com uma narrativa única para quem não costuma ler muito. Então, o narrador dessa história é muito interessante e eu recomendo muito. Outra opção para quem está começando a ler, quem está começando a gostar de ler, são as peças. E eu indico muito essa, O Alto da Compadecida, que é do nosso saudoso Ariano Suassuna, que a gente tem aquele filme tão icônico brasileiro, mas a peça vale muito a pena também, tem alguns elementos diferentes e a gente consegue ter muita identificação com a brasilidade que tem nessa peça. E por último, mas não menos importante, um livro que é de um autor que tá fazendo muito sucesso, né, por causa do seu livro ter virado filme, mas eu vou indicar outro livro dele aqui, que é o Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. O Marcelo Rubens Paiva foi o mesmo que escreveu Ainda Estou Aqui, que deu origem ao filme, mas o Feliz Ano Velho é o livro anterior dele, que fala sobre o acidente que ele teve, né? Então, ele é um cadeirante, ele sofreu um acidente e falando sobre a vida, são as memórias dele. E é muito legal, gente, é muito interessante. Ele é muito bem-humorado, né? Ele brinca com várias coisas e dá à luz a uma situação que muita gente acabaria, né, se emburacando. E ele consegue trazer aquilo à tona de forma bem-humorada. Bom, gente, foram essas minhas indicações. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários alguma indicação para quem está começando a ler e que possa fazer a pessoa gostar muito.